Nós estamos abrindo espaçozinho agora. Eu convidei o deputado estadual, o Roberto Massafera, para participar do programa, porque nós temos um verdadeiro demolidor, um delator que é aqui de Araraquara, o Carlos Armando Pascoal, que eu já disse a você que é filho de um antigo comerciante da cidade, falecido já, mas bastante tradicional, o senhor Armando Pascoal. E o Carlos Armando foi um dos executivos da Odebrecht que acabou coordenando todo o estado de São Paulo. E agora ele vem aí com denúncias tal, de candidatos políticos tal, que receberam, vamos dizer, dinheiro da Odebrecht, e a gente não sabe até onde, né, o dinheiro é legal ou ilegal. E fica todo mundo num rolo só, tá certo? Então a gente tem que esclarecer esses pontos. Massafera, o seu nome aparece numa quantia de R$30 mil, e o Carlos Armando disse que era dinheiro da Odebrecht. Como é que você vê o envolvimento do seu nome nessa questão? Madalena, primeiro, eu queria dizer que nós estamos falando da campanha política de 2010. 2010. Né, não é 2014. Mas desde a primeira campanha, que foi 2006, 2010, 2014, todas as minhas contas foram apresentadas à Justiça Eleitoral e foram aprovadas. E todos os doadores doaram com cheque nominal que foram depositados na minha conta e que eu prestei conta do recebimento e do pagamento da despesa. Então, eu fiquei surpreso, até porque eu não recebi nada da Odebrecht em nenhuma das minhas eleições, tá? Conheço esse rapaz, tudo isso, mas não recebi. Então, minhas contas estão muito cristalinas. Quem doou, as empresas que doaram, aqui de Araraquara, da região, meus amigos que têm empresa, empresário, me doaram, ajudaram na campanha política, porque nós temos a nossa representação. Eu represento Araraquara, eu represento São Carlos, Matão, a região. Muito bom. Prestei conta do que recebi e foi tudo aprovado. Então, é com surpresa. Agora, eu acho positivo. Agora, como é que o cara, como você está dizendo, como é que aparece? Como é que ele cita? Eu vou te explicar agora aonde nós chegamos. Aqui, você está aqui o jornal, por exemplo, o Estadão de ontem, 415 políticos de 26 partidos são citados, né? Então, o que ele tem? Ele tem uma lista. Ele tem uma lista. Nessa lista, você tem aqui, ó, não sei quem, 100 milhões, não sei quem, 90 milhões, não sei quem, né? 15 milhões, 8 milhões, 700 mil, 500 mil, 100 mil, 200 mil, até 120. Não chegou nos 30 mil. Né? Mas imagina que as pessoas marcaram numa lista desta, eu preciso dar, leva para a diretoria, eu preciso dar. E nem deu, mas ficou a lista, ele entregou a lista que ele possa ter feito, mas não deu nada. Esse é o problema. Também eu levanto uma outra hipótese, né? Ele deu 1 milhão para esse, 500 mil para aquele, tal, e os 30 mil ele marcou na lista, apresentou a despesa, mas não entregou. Não sei se eu estou sendo bem claro. Né? Por isso que a imprensa está tratando como caixa 2, porque está na lista, mas não aparece na sua contabilidade. É isso? Não aparece na minha... E se ele pôs que ia me dar e não deu, mas ficou com dinheiro para ele? Bom, por isso eu acho muito importante a denúncia. Assim, a Polícia Federal tem que fiscalizar aonde foi esse dinheiro, esses milhões de muita gente, aonde foi esses 100 mil, aonde foi esses 30 mil, se entrou no banco, aonde foi pago, se eu peguei isso. Então, acho muito importante a denúncia nesse nível que nós chegamos. Agora, veja bem o seguinte, na hora que você faz uma feijoada, você joga tudo, né? A feijoada era feita das sobras. Né? Então, o que foi feito aqui? Foi feita uma feijoada. Misturaram grandes coisas com pequenas coisas. Isso aqui causa confusão. E o ministro já declarou de que a divulgação antecipada de dados sigilosos anula o processo. Eu entendo que isso aqui é uma coisa feita de má fé, para anular tudo. Quer dizer, tanto vai anular possível 30 mil que tenham me dado, que eu não recebi, como poderá anular milhões que outros receberam. A não ser que você prove assim, olha, depositou no banco, está aqui o recibo, está aqui a conta. Depositou na Suíça, na conta de alguém, está aqui a prova. Depositou na Suíça, na conta do teu parente, do teu irmão, do teu cunhado,
Aí, por isso que eu acho importante isso, porque o Brasil precisa ser passado a limpo. O que fizeram na Petrobras é uma coisa assustadora. Agora, mas viu, Roberto, agora é um perigo isso, né, muito grande, porque eu pergunto a você, como que pessoas inocentes, né, vão na próxima eleição, por exemplo, né? Porque até lá não vai dar tempo de se fazer uma apuração. E aí sobra para todo mundo, né? Então, eu não sei sinceramente, viu? A gente está torcendo para que esse Brasil, esse modelo, ele termine, mas eu pergunto a você... Não vai ser para 2018. Eu pergunto a você, quantos culpados poderão se livrar e quantos inocentes poderão ser punidos até provar que realmente era inocente? Quantos culpados serão reeleitos no ano que vem ainda? Ô, Madalena, vamos então falar na essência do problema, né? A essência do problema nosso começa numa coisa que a gente chama representatividade política. Nós temos 27 estados. Cada estado tem 3 senadores. E eles têm o mesmo poder. Então, São Paulo, que é 1/3 do Brasil, tem 3 senadores que representam lá em Brasília nada, no meio de 81. E 513 deputados que também não tem peso da densidade eleitoral. São Paulo, pela população, deveria ter uma representatividade de 150 deputados federais, só tem 80. O Acre era para ter 1 deputado federal, tem 8. O Acre, a Rondônia, Roraima, Tocantins tem 8. Então, essa representatividade, o que gerou? A Constituição de 1988, que está em vigor, foi convocada e foi feita por esses deputados federais. Eles chamaram assim, todas as constituições no Brasil eram feitas por Assembleia Nacional Constituinte, onde se elegiam pessoas de notório saber jurídico, juristas, professores, gente de conhecimento, para fazer uma Constituição. Essa Constituição é uma mistura de poder político, de poder de parlamentarismo, com presidencialista, com representatividade, com encargos que a própria sociedade não pode suportar. Muito bom. Bom, então, Roberto, como o nosso tempo é sempre muito escasso, né? Então nós só queríamos saber de você justamente isso, se você tem alguma alegação em torno da citação, em torno do seu nome. Está aí o seu esclarecimento. E a gente me dá um minutinho só mais. Vai lá. Veja bem o seguinte, olha. Hoje, o que aconteceu? Nós temos uma corrupção que foi revelada na Petrobras, Correio, fundações. Nós temos aprovação de leis, de medida provisória, que favoreceram grupos econômicos. Nós temos desvios em obras. Temos obras que foram feitas com desvio e temos obras que nem foram feitas e tiveram desvio. E nós temos aprovação da própria fiscalização de Tribunal de Contas, que também foi... Agora, e temos outro item que eu chamaria doação a político. Essas empresas doaram para muitos políticos oficialmente, com recibo para aparecer, e doaram para outras não oficialmente, via Caixa 2, para não aparecer. Então, você vê que é muito grande essa coisa. Então, a apuração é importante para nós, que vá a fundo. Você recebeu oficialmente dessas empresas? Hein? Oficialmente você recebeu dessas empresas? Não Roberto? Recebi. Oficialmente? Também não. Nem recebi oficialmente. Nem oficialmente. E, aliás... Então não são doadores de campanha do Roberto Massafera? Não são doadores. Não foram meus doadores. Não significa que eu não pedi. Eu pedi e não deram. É diferente. Ô, Carlos Armando, você está fazendo o estádio do Corinthians, meu irmão foi lá falar com... Escuta, vai me ajudar na campanha? Não ajudou, tá bom. Mas oficialmente não recebeu, viu, Madalena? Então, eu queria agradecer a oportunidade de dizer o seguinte, eu confio na justiça e deve ser apurado tanto 30 milhões como 100 milhões que está aqui no jornal, depois, se você quiser, eu deixo para você ver. É assustador o que foi feito. Então, porque uma mistura, é uma feijoada de coisas. Isso de você, essa delação do Carlos Armando, ela é demolidora. Vão aparecer 500 políticos aqui no estado de São Paulo que receberam. Alguns receberam legalmente, outros ilegalmente, outros, como disse o Roberto, nem sequer receberam, pediram. Agora o que nos preocupa muito é a demora, né, para se chegar ao final de toda uma história como essa, né? Eu vou fazer só mais um comentário. Você sabe que eu sou do PSDB, que é adversário do PT. O prefeito de Araraquara, hoje, o Edinho Silva, é do PT. Ele foi tesoureiro da campanha da Dilma. Ele foi tesoureiro e fez uma campanha limpa. Tudo que ele recebeu
foi contabilizado, prestou conta e foi aprovado na Justiça Eleitoral. E também foi levantado uma denúncia, ele recebeu oficial, a empresa deu, quem deu, deu, mas está comprovado. Então, pega o grande e pega o pequeno e coloca no mesmo. Não é merecido, porque também eu tenho certeza que jamais ele se aproveitou do cargo em benefício próprio ou de outra coisa. Não, foi o tesoureiro. O tesoureiro é o que assina, é o que recebe. Eu duvido que um tostão tenha sido feito errado, porque o tesoureiro é aquele que responde. Então, duvido, por isso também eu falo. Tenho certeza também do bom comportamento, da lisura e do comportamento ético do próprio Edinho aqui, o prefeito de Araraquara. Obrigado, Massafera. Então, eu estou tentando procurar também, viu, o diretor do DR, o Marinho Bosqueiro, que aparece nessa relação, e o Marinho estaria viajando para o Chile, né? Gostaria de ouvir também as suas explicações, porque o Carlos Armando diz que houve aí pagamento de propinas numa obra realizada que foi pelo Odebrecht, né? Sim. Foi pelo Odebrecht. Sim, o trecho da 255. Da 255, né? Isso não em 2008. Dá licença. Não é a 255. É a 225. Não é a Araraquara-Jaú, então. Araraquara-Jaú é a 255. São Carlos, Ribeirão Bonito, é a 225. É uma rodovia secundária de pequenos serviços, não sei o montante, mas é obra de pequenos valores, entendeu? Ou seja, não é uma obra 255, Araraquara-Jaú, seria milhões. Essa aqui é uma obra pequena, sei lá, a empresa fez ou não fez, duvido, tenho certeza. Por que não está na lista aqui? Por que não está nem... E fala. Você entende? As pessoas é para fazer confusão e para difamar a gente. Depois disso aqui encerrado, depois de provar que eu não tenho nada, eu vou entrar com uma ação de danos morais contra a pessoa. Porque contra o delator. Contra o delator. Contra o delator, porque eu não recebi, está fazendo uma mistura, talvez com o interesse de provocar confusão. Eu tenho certeza, pelo que eu conheço do Marinho Bosqueiro, já está na hora, como eu, as pessoas já no fim da vida, com 70 anos de idade, está esperando aí para ir para o céu ou para o inferno, mas está esperando já terminar a carreira. Vim falar um negócio desse, é uma coisa que vai pagar danos morais. Então a gente só, viu, torce para que Deus ilumine aqueles que estão apurando, aqueles que vão decidir e baseado exatamente na realidade, decidem, né? Porque é lamentável que tudo isso possa atingir pessoas que estejam inocentes. Um abraço, obrigado, Roberto. Obrigado a você.